Há muita emoção no ar. O organista toca um hino. As pessoas olham para cima, agitando os braços com lágrimas a escorrer pelo rosto. Um cego é levado ao palco por um assistente. O evangelista pergunta-lhe há quanto tempo é cego e se acredita na cura de Jesus. Ele responde: desde sempre, e sim, acredito. O evangelista bate então na testa do pobre homem enquanto ordena em voz alta: "Sê curado." Ele cai para trás num transe nos braços de um assistente. E quando acorda, pisca os olhos algumas vezes e grita: eu consigo ver, obrigado, Jesus." E a multidão explode em gritos de louvor ao Senhor. As pessoas perguntam-se: será real? Ou foi apenas um espetáculo montado por atores bem ensaiados? Esta é uma questão importante, pois há motivos para acreditar que estas supostas curas são, na maioria das vezes, enganos pregados a pessoas ignorantes. No entanto, a Bíblia proclama que Deus cura sobrenaturalmente, e lemos sobre Jesus a curar todo tipo de doenças e enfermidades. Seriam reais? Ou foi Jesus o primeiro a explorar pessoas ingênuas que buscavam alívio para as suas condições físicas? Vou abordar o tema da cura divina. Será real? Pode experimentá-la? Existem requisitos para a obter? E se sim, quais são? E o que significa se eu recorrer a Deus e não for curado divinamente? Há bons motivos para colocar estas questões. Francamente, queridos amigos, os chamados curandeiros pela fé têm uma reputação duvidosa e muitos foram expostos como falsos. Ouvi falar deste assunto pela primeira vez em tenra idade através de uma professora da escola dominical que falou de um dos mais famosos curandeiros pela fé do século passado. Ele supostamente curava os cegos, os surdos e os coxos. Havia relatos de ressuscitar mortos. Para um adolescente, isto era reconfortante. Se alguma doença terrível me atingisse, eu iria a uma das suas reuniões em tendas e tudo ficaria bem. Mas a certa altura deixou o passado carismático para ser mais comum e afirmou que Deus lhe falou para construir um centro de investigação para encontrar a cura para o cancro. Lembro-me de me questionar na altura: se ele conseguia curar apenas impondo as mãos sobre as pessoas, por que recorreria à radiação dolorosa, quimioterapia e cirurgias? Mas nessa altura, eu era mais velho e mais sábio, e sabia a resposta. O século XX viu muitos curandeiros itinerantes. Vinham à cidade, montavam tendas, distribuíam folhetos e punham cartazes. Pessoas desesperadas iam ouvir o pregador para serem curadas. Mas os locais necessitados nunca chegavam à frente da fila. Agora, será que isto significa que não existe Deus e que Ele não intervém por aqueles que o conhecem e confiam sinceramente nele? Amigos, Deus existe e podem prová-lo. Os cientistas aprenderam nos últimos 75 anos que leis precisas governam o universo e também descobriram quão complexa a vida realmente é. Os biólogos sabem que é matematicamente impossível a vida surgir espontaneamente. Mas muitos recusam-se a aceitar Deus como a causa da vida. O apóstolo Paulo chamou a atenção de céticos como estes, que deveriam saber melhor em Romanos 1, começando nos versículos 18 e indo até ao 20. Pois a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade na injustiça, porque o que pode ser conhecido de Deus é manifesto neles. Porque Deus lhe mostrou, pois desde a criação do mundo, os seus atributos invisíveis são claramente vistos, sendo compreendidos pelas coisas que são feitas, até mesmo o seu poder eterno e divindade, de forma que eles não têm desculpa. Muito antes de Paulo, um antigo rei proclamou: o tolo disse no seu coração, não há Deus. Isso nunca foi tão verdadeiro como hoje para qualquer pessoa que olhe honestamente para as maravilhas da vida. Portanto, se Deus criou a vida, não terá Ele o poder de reparar o que está partido? E se a Bíblia é a palavra de Deus e Jesus é o Salvador, como cremos,
Então devemos aceitar que Deus intervém na vida das pessoas e as cura de forma sobrenatural. Pois como lemos em Mateus, capítulo 4, versículo 23, e Jesus percorria a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. A cura divina terminou com o ministério de Jesus? Pode estar a pensar que isso foi noutro tempo e que era Jesus. E quanto a hoje e quanto a mim? Parte do ministério de Jesus era o de curar os doentes. Mas não parou no Salvador. Ele enviou 12 discípulos com autoridade para pregar as boas novas do reino de Deus e para curar os doentes. Observe isso em Lucas capítulo 9. Então chamou os seus 12 discípulos e deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Então partiram e percorreram as cidades pregando o evangelho e curando por toda a parte. Muitos sabem disto, mas percebe que Jesus deu este poder e autoridade a outros 70? Lemos sobre isso em Lucas, capítulo 10, versículo 1. Depois disto, o Senhor designou outros 70, e enviou-os 2 a 2 à sua frente a todas as cidades e lugares onde ele próprio estava para ir. E para curar os doentes lá e dizer-lhes, o reino de Deus chegou perto de vós. E quanto a agora? Cristo dá essa autoridade aos servos hoje? Pode então ser curado? Aqui está uma grande comissão dada por Cristo a todos os que genuinamente acreditam no seu nome. Marcos, o 16º capítulo. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Estes sinais seguirão os que acreditam. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algo mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles recuperarão. É necessária uma clarificação sobre esta passagem, pois alguns pensam que significa algo totalmente diferente do que era pretendido. Jesus não estava a promover a prática errada e perigosa de manusear serpentes ou beber veneno. Lemos no 2º livro dos Reis, no 4º capítulo e nos versículos 38 a 41. Então, Eliseu disse ao seu servo, põe a panela grande ao lume e faz um guisado para os filhos dos profetas. Um saiu ao campo para colher ervas e encontrou uma videira brava e colheu dela uma mão cheia de frutos silvestres, trouxe-os e cortou-os para a panela do guisado, embora não soubessem o que eram. Ora, aconteceu que enquanto comiam o guisado, gritaram e disseram, homem de Deus, há morte na panela, e não puderam comer. Ele disse, então trazei farinha. E ele pô-la na panela e disse, servi ao povo para que comam. E nada de nocivo havia na panela. Lemos também sobre o apóstolo Paulo naufragado na ilha de Malta. Os nativos acenderam uma fogueira para aquecer os visitantes molhados e cansados. E Paulo ajudou a recolher combustível para o fogo e foi mordido por uma cobra venenosa. Reparem em Atos, capítulo 28, versículos 3 a 5. Mas quando Paulo recolheu um molho de ramos e as colocou no fogo, uma víbora saiu devido ao calor e prendeu-se à sua mão. Quando os nativos viram a criatura na sua mão, disseram uns aos outros, sem dúvida, este homem é um homicida, que embora tenha escapado do mar, a justiça não permite que ele viva. Mas sacudiu a criatura para o fogo e não sofreu dano. Qualquer leitor objetivo percebe que, em ambos os casos, estes não foram exemplos de exibição de fé num serviço religioso, mas acidentes onde Deus interveio. O mandamento de Jesus em Marcos 16 era para os seus servos ao longo dos tempos. Portanto, a questão permanece: se Deus cura hoje, será que Ele me curará? Sabia que a Bíblia dá instruções claras sobre o que fazer quando se está doente? Escreva esta passagem e procure-a na sua própria Bíblia. Tiago 5, versículos 14 e 15. Está alguém entre vós doente?
que chame os presbíteros da igreja e que orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor levantá-lo-á. A nossa primeira chave para entender a cura de Deus é obedecer às instruções dadas em Tiago 5, versículos 14 e 15. Esta não é a história toda. É importante saber onde Deus está a trabalhar, pois Ele não trabalha em todos os que dizem ser seus servos. Este é um assunto vasto, mas encorajo-o a ler e meditar em 2 Coríntios 11. Isso é 2 Coríntios 11. Ora, há muito contido nas instruções dadas por Tiago no 5º capítulo. E é por isso que esperamos que aproveite o nosso recurso gratuito, Deus Cura Hoje. Mas por agora, a chave número 1 é obedecer às instruções dadas em Tiago 5, versículos 14 e 15. 2 homens cegos vieram a Jesus pedindo para receber a vista. E Jesus colocou esta questão direta perante eles. Mateus capítulo 9, versículo 28. Jesus disse-lhes: acreditais que sou capaz de fazer isto? E eles disseram-lhe: sim, Senhor. Tocou nos seus olhos, dizendo: conforme a vossa fé, que vos seja feito. E os seus olhos abriram-se. Portanto, a chave número 2 é a importância da fé. Pode ser uma surpresa, mas até Jesus foi limitado no que podia fazer onde não existia fé. Aprendemos isto com a sua visita à sua terra natal, Nazaré, encontrada em Marcos, no 6º capítulo, começando no versículo 5. Não pôde fazer ali nenhuma obra, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los, e admirou-se com a sua incredulidade. Depois percorreu as aldeias ensinando. O autor de Hebreus, que acreditamos com base nas evidências ser Paulo, tinha isto a dizer sobre a importância da fé. Pode lê-lo no capítulo 11 e versículo 6. Mas sem fé é impossível agradar-lhe. Pois aquele que se aproxima de Deus deve acreditar que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam diligentemente. Isto leva-me à terceira chave: a importância da obediência. É difícil para nós imaginar, mas nem todos ficaram felizes quando as pessoas eram curadas. Deus operou milagres através dos apóstolos, como lemos em Atos, capítulo 5, versículo 16. Uma multidão reuniu-se das cidades vizinhas a Jerusalém, trazendo pessoas doentes e aquelas que eram atormentadas por espíritos imundos. E todos foram curados. Então o sumo sacerdote levantou-se, e todos os que estavam com ele, a seita dos saduceus, ficaram cheios de indignação, lançaram as mãos sobre os apóstolos e puseram-nos na prisão comum. Não foi o fim da história. Deus enviou um anjo para os libertar sobrenaturalmente e ordenou-lhes que voltassem diretamente ao complexo do templo pela manhã e ensinassem as palavras de vida. Isto colocou-os novamente em apuros perante o conselho. Quando o sumo sacerdote os repreendeu por pregarem em nome de Jesus, os apóstolos responderam corajosamente. Pedro e os outros apóstolos disseram: devemos obedecer a Deus antes que aos homens. Somos testemunhas destas coisas, a cura de um homem coxo. E assim também é o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Todos nós sofremos lesões e doenças que causam desconforto, dor e sofrimento. Uma ida ao médico envolve frequentemente picadas, cortes e a administração de químicos que aumentam a dor. Este programa O Mundo de Amanhã é sobre cura divina, e a questão na mente de muitos é: será que Deus cura hoje? E se sim, posso ser curado? Ora, nada do que digo neste programa deve ser tomado como conselho para não ir ao médico. A maioria dos médicos é bem intencionada e conhecedora do corpo humano. E podem certamente ser úteis, mas lidam principalmente com os efeitos, em vez das causas das nossas aflições. Isto leva-me a outra chave sobre a cura de Deus. Número 4. A cura divina envolve o perdão do pecado. Jesus celebrou a Páscoa com os discípulos na noite em que foi traído. E ao fazê-lo, instituiu símbolos de uma nova aliança.
Aqueles símbolos de pão ázimo e vinho eram parte da Páscoa tradicional, mas ele deu-lhes um novo significado. Observe no capítulo 26 de Mateus, começando no versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Depois tomou o cálice, deu graças e deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. O vinho simbolizava o sangue derramado. Todos nós pecamos e a penalidade por quebrar a lei de Deus, que é a definição de pecado, é a morte. A vida está no sangue e o sangue de Jesus foi derramado para pagar as nossas vidas. Qual o propósito do pão partido? O profeta Isaías revela esta verdade. Isaías 53, versículos 4 e 5. Certamente ele tomou as nossas dores. O original em hebraico é literalmente doenças. E carregou as nossas tristezas. E de novo, o literal é dores. Sim, consideramo-lo ferido, atingido por Deus e aflito. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras somos curados. A dor e o sofrimento pelos quais Jesus passou foram para a nossa cura, tanto espiritual como física. Ele pagou as consequências do pecado. Não apenas a pena de morte, mas também a pena física do pecado, que é a dor e sofrimento. Há uma ligação direta entre o pecado e a doença. Por que razão isto não é geralmente compreendido? A promiscuidade sexual traz muitas aflições como o HPV, sífilis, gonorreia, VIH e SIDA, apenas para nomear algumas. A gula e o excesso de comida e de bebida cobram um preço aos nossos corpos. Fumar, o uso de cigarros eletrônicos e o uso de drogas recreativas levam a muitas aflições conhecidas. A inveja, a raiva descontrolada e outros padrões de pensamento prejudiciais afetam negativamente a mente e o corpo. E é por isso que Tiago acrescentou este comentário ao pedir aos anciãos que orem pela nossa cura. No capítulo 5 de Tiago, começando a partir do versículo 15: E se cometeu pecados, será perdoado. Confessai as vossas ofensas uns aos outros e orai uns pelos outros para que possais ser curados. Jesus perturbou os escribas da sua época ao ligar a cura de um homem paralítico com a sua autoridade para perdoar pecados. Observemos no capítulo 9 de Mateus, começando no versículo 2, o que diz: E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé deles, Jesus disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. E alguns dos escribas disseram dentro de si: Este homem está a blasfemar. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos, disse: Por que pensais mal nos vossos corações? O que é mais fácil dizer: Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? A ligação entre o pecado e a doença era tão forte que, noutra ocasião, os fariseus assumiram que qualquer pessoa doente ou os seus pais deviam ter pecado. Mas Jesus mostrou que não é o caso. Observe no capítulo 9 de João. E no versículo 3. Jesus respondeu: Nem este homem nem os pais pecaram, mas para que as obras de Deus se manifestem nele. No entanto, a maioria das aflições é causada pelos nossos pecados ou pelos de outros. O condutor embriagado que choca consigo é o culpado, não você. Mas na maioria das vezes, nós somos a causa das nossas aflições. E isto leva-me à minha quinta chave. 5. A necessidade de arrependimento. Por que Deus o curaria se continua a fazer as coisas que trouxeram penas dolorosas sobre si? O perdão não exige perfeição, mas exige uma atitude de arrependimento, um desejo sincero de mudar. Podemos nem sempre saber especificamente o que fizemos
ou o que nos fizeram para causar a doença, mas precisamos de nos arrepender dos pecados. O verdadeiro arrependimento começa por entender o que é o pecado. O mundo tem muitas opiniões, mas a chave é saber o que diz a Bíblia, acreditar no que Jesus ensinou e estar disposto a seguir essas instruções. Para compreender o verdadeiro significado do pecado e por que razão importa tanto para a sua vida e para o seu futuro, precisamos de ir à fonte de autoridade sobre o pecado e arrependimento. E essa é a palavra de Deus. Veja este próximo vídeo definindo o pecado diretamente da Bíblia. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam.